Então, Cláudio, eu queria te pedir primeiro para você falar um pouquinho da sua origem. E origem que eu digo assim, eu sei que você foi do movimento estudantil é, e daí para militância, né? Se você pudesse falar um pouquinho dessa origem sua. Eu comecei, de certa maneira, a me articular politicamente, tá? Por volta de 1965, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Então, nós participamos da dissidência, tá? Esse movimento de dissidência é um movimento nacional, ou melhor, é um movimento de oposição ao Comitê Central. É um movimento nacional, com Marighella, a maioria do Partido Comunista de São Paulo, do Rio de Janeiro, Mário Alves, tá? Gorender, que estava no Rio Grande do Sul naquele momento. Então, uma série de dirigentes que se opõem à linha do Comitê Central. Né? Nesse momento começa a se constituir também a ALN. Né? Ainda não se chama Ação Libertadora Nacional. Né? Nós, enquanto participantes da dissidência, queríamos organizar a luta armada. Né? E começamos a ter uma série de problemas, tá? Com a direção da dissidência no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Que era o Flávio, que era o Pila, tá? Esse pessoal. Tá? E isso vai nos levar a um rompimento. Tá? O auge do rompimento, tá? Eu não sei se certamente comentou, né? O auge desse rompimento que nós articulamos uma ação, né? De pegar armas na casa de um major na época, né? O Átila. Não, o Átila não. O Ilus. Tá? O Átila era o primo do Ilus. Tá? Ilus Moreira, tá? Que era um major, né? E que era pai de uma estudante do Julinho, tá? Que participava da dissidência. Tá? Então nós entramos na casa, que ele estava na praia, tá? E nós tínhamos a informação que tinha 6 metralhadoras INA, que tinha um pequeno arsenal, tá? Que era muito significativo em termos de esquerda brasileira. Porque a esquerda brasileira sempre lutou, nessa época, né, com arma de museu. Tá? A verdade é que hoje tu vê essa abundância de fuzil, tá? Né, nos morros do Rio, tá? Isso não existia. Tá? Cada arma, tá, que se conseguia, tá, era geralmente uma INA antiga. Tá? Nós, quando fomos ver o rescaldo da ação que a gente fez na casa do Ilus, tá? A gente já conseguiu uma metralhadora desarmada, tá? Uma Luger, tá? Uma pistola alemã, Luger, tá? Alguma munição, granada de efeito moral, algumas coisas assim. Mas quando a gente foi olhar, tá, a metralhadora que a gente tinha conseguido, de fato, tá, era uma metralhadora que não tinha cano, faltava o cano. Ou não tinha cano, a gente deixou o cano lá, porque estava desarmada. E uma metralhadora sem cano é uma coisa bastante inútil. Né? Nós conseguimos depois, tá, com um armeiro que era do Movimento Nacional Revolucionário, um armeiro, ele conseguiu, a gente comprou um cano de 38, ele fez, que é 9 milímetros, né? 38 é o mesmo. Ele conseguiu fazer a rosca, né? Fez uma entrada por extrator, né? E funcionava. Funcionava tiro a tiro, que a gente, como a gente testava isso numa granja, que já era inserida no perímetro urbano, a gente nunca se animou a dar rajada para ver se funcionava. Mas tiro a tiro funcionava. A verdade é que esse negócio provocou um grande problema com a direção da dissidência, né? Com o Flávio, com a turma. Tá?
O Flávio era um cara legal, se tu tivesse tempo de escutar, tá? É muito interessante. Né? E ele teve bastante contato com a Eliane. Flávio Kutzi. Né? O, esse edifício, era um edifício em Porto Alegre, no bairro Bonfim, tá? Situado na rua Calduro, tá? Que tinha algumas particularidades. Nesse edifício morava, tá, o Marcos Ferman, né, que era um jornalista, né, isso, né, um cara muito legal, e que era integrante da dissidência, da direção da dissidência. Né. Então é claro que isso aí deu uma rebordosa. Né. O próprio Ico, tá, a família estava se mudando para esse edifício. Né. E aí tá, o pessoal da direção da dissidência pediu que a gente saísse de Porto Alegre, né, e nos deu uns contatos para ficarmos em São Paulo. Tá? E nós fomos, tá? Nós aproveitamos, fomos para São Paulo, fizemos contato com a Eliane, que estava se formando, tá? Fizemos contato com a VPR, que também estava se formando. Tudo bem? Tá. E viajamos ao Rio, tá? Fizemos contato com dissidência da Guanabara, dissidência do Rio de Janeiro. Tá? Isso tudo em 67? Tudo em 67. Tudo em 67. Né? Retornamos, depois dessa série de contatos, né? E nos organizamos enquanto grupo. Né? Rompemos com a dissidência. Né? E o Flávio, na época, estava o incrível Exército Brancaleone passando, né? O Flávio pegou e nos disse que nós éramos o Exército Brancaleone. Né? E a gente depois até achou simpático. Mas de fato, né, era um grupo folquista, né, pessoas muito jovens. Né? Nós conseguimos atrair algumas pessoas do MNR, tá? A Vera, que era uma militante folquista tradicional, tá? Tinha alguns anos mais que nós, mas era uma companheira muito voltada para a luta armada. Né? Mantemos contato com alguns militares do MNR e coisas. Né? Mas continuamos, né, com militância estudantil. Né? Voltamos para Porto Alegre, né? Continuamos. Aí a gente pega um lindo dia de março, né? Final de março, antes do final de março. Né? Início de março de 67, né? O colégio intervém no Grêmio, tá? Fecha o Grêmio. Né? E nós chegamos lá, estava a porta fechada, tudo. Tá? E a gente fez uma grande mobilização. Tá? E uma série de manifestações estudantis. Tá? Foi digamos, a retomada de movimento de massa assim, aqui no estado. Né? Já tinha tido alguma manifestação em setembro de 66, mas muito pequena. Né? Essas manifestações que nós fizemos, depois as universidades também engrossaram, tá? Eram passeatas grandes, eram passeatas significativas. Tá? Eu sempre digo que no caso do Brasil, né, 66, o que vai acontecer em 68, tá, é 67 o fermento, talvez. Né? Quer dizer, tu tem uma explosão, tá? Claro, depois vai ter os acontecimentos da França, que em 68 a explosão mesmo se dá com a morte do Edson Luiz, que é em março, né? Mas em 67 começa isso aí. Né? Enfim, nós éramos um grupo que continuava tentando organizar a luta armada, coisa. Tá? Né? E vocês já tinham aí essa coisa com o Marighella? Marighella sim. Já era referência? Assim, em São Paulo, tá?
nós fizemos contato com o grupo que estava formando a LN. Ainda não era a LN, tá? Mas nos reunimos com diversas pessoas, né, que eram integrantes da dissidência de São Paulo, tá, né? Tivemos reuniões no CRUSP, enfim, em casa de militantes, né, e já eram pessoas ligadas à formação da LN. Né? E fizemos contato também com a VPR que estava se formando. Também ainda não era a VPR, tá? Era, na verdade, tá, uma dissidência da Polop e o pessoal dos sargentos do movimento nacionalista revolucionário, né? O Onofre, esse pessoal que formou a VPR. Né? Vamos dizer, o Fava, toda Renata, Quartim, né? Vamos dizer, um extrato estudantil, universitário, né? E um extrato sargento. Né? Então, quando a gente volta para o Rio Grande do Sul, né, a gente tem esses contatos e vai manter esses contatos. Né? Ademais, a Vera, tá? A Vera Maria de Arte, né? Como ela tinha sido militante do PCB, tá? Depois saiu na dissidência do PCdoB, tá? Depois sai do PCdoB e vai para o MNR. Tá? Ela sempre manteve contatos, ela mantinha contatos, tá, muito próximos, né, com o pessoal de São Paulo. Né? Mantinha contato com os dominicanos, por exemplo. Né? Então a gente, durante este período, vai manter assim, tá, contatos, alguns encontros, né, com o pessoal da LN e com o pessoal da VPR. Né? Vocês chegaram também a ter contato com os dominicanos ou não? Nessa época? A Vera tinha. Mas vocês lá em São Paulo? Não, nós não tivemos. Né? Contato com os dominicanos vai ser com o Frei Beto depois. Né? Depois que ele vem pra cá. Né? Depois que ele vem pra cá. Né? Aí, Claudio, em 67, vocês, quer dizer, aí vocês já estão RN, vocês já são, 67 já está nesse movimento de formação, mas... Mas nós não somos a LN. Nós somos o nosso grupo. Sim, mas vocês eram militantes da LN, né? Não. Vocês tinham... Nós tínhamos, digamos, nós não tínhamos organicidade com a LN. Tá? Vocês não tinham função na LN? Não, nem na LN nem na VPR. Nós tínhamos contato, por exemplo, vinha eventualmente algum cara da LN para cá, tá? A VPR vinha mais, tá? O Fava vinha muito para cá, né? Sei lá, eles assaltaram uma pedreira, tá? Roubaram uma tonelada de dinamite. Tá? Os caras nos fizeram um pacotão de dinamite. Tá? O problema, aquele negócio, tá? A gente guardou num baú, tá? E o negócio ia estudar, ficava um fedor de nitroglicerina danado. Né? Mas nós não tínhamos organicidade. Nós éramos um grupo próprio. Né? Éramos isso. Em nenhum momento vocês tiveram essa função, assim, de... Não. Em nenhum momento? Não. Nós tivemos, assim, em 69, né, nós vamos ter contato com o Frei Beto. Né? Através da Vera, eu acho que o próprio pessoal da LN, tá, pediu que o Frei Beto entrasse em contato conosco. Né? E nós tínhamos um ponto clássico, tá? O Frei Beto ia para o cinema, que era lá no centro, tá? Levava uma revista, que eu acho que era a revista Realidade, tá? Embaixo do braço, tá? E a gente se encontrava ali. Tá? Todos os encontros que o Frei Beto fazia era isso. Tá? Ele estava no seminário, tá? Ele ia até esse cinema, que eu acho que era o São João, tá?
no centro, acho que não existe mais cinema. E a gente se encontrou com ele, tá, conversou. Tá, ele, durante esse período, tá, ele passou algumas pessoas, né, nós eventualmente ajudamos, particularmente quem que eles tinham contato mesmo, era com a Dedé, com a Vera. Tá? O velho, tá, passou 2 vezes aqui nessa história. Tá? Uma vez, acho que para ir a Cuba, tá? Acho que sempre em encontros internacionais, tá, do Toledo. Tá? Ele passou 2 vezes. Tá? Marighella, acho que passou uma, né? Também, eu acho que também para encontros internacionais. Né? Mas pessoal, tá, da Eliane, em 68, tá, começam quedas, mas em 69 tá, é o auge dessas quedas. Tá? 69 começa que o esquema do Frei Beto começa a funcionar mesmo. Né? E aí nós tínhamos contatos. Né? Nós, nessa época, discutimos com a Eliane uma possível fusão, nós entrar para a Eliane. Né? Mas não entramos. Né? Eu acho que depois das quedas de setembro, outubro, tá, eu acho que o Ico, né, vai ter uma integração maior com a Eliane, o Ico e a Suzana. Tá? Eu não tive. Tá? Mas, nessa época, em janeiro de 69, tá, tem as grandes quedas da VPR. Tá? Aí tu tem uma pilha de gente que passa. Tá? E muitos nos procuram. Tá? A gente consegue hospedá-los em casa de companheiros. Né? E, via de regra, os caras iam para o Uruguai. Né? Alguns ficaram no Uruguai, e depois Chile, Europa. Né? Mas isso em janeiro de 69. Né? Em setembro, depois do sequestro do cônsul, do embaixador americano, né? Depois do sequestro do embaixador americano, né, tu vai ter muitas prisões em São Paulo. Né? Prisões, assassinatos, né? Assassinato na tortura. Né? Tem um militante que é assassinado na tortura. Né? E começam, tá, a passar muitas pessoas, né, buscando, enfim, sair do Brasil. Né? E nós ajudamos também, tá, essas pessoas.